Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, Rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Olha para quem está do seu lado, diga para ela, diga para ele, se prepara. Se prepara! Não. Você não convenceu ninguém. Vira para outra pessoa e diga para ela, diga para ele, se prepara. Olha aqui pra mim. Aponta seu dedo de profeta para quem está perto de você. Enfia o seu dedo no narizão de quem está aí. Diga para ela. Diga para ele. Deus vai te pegar hoje. Deus vai te pegar Quem acredita na manifestação da glória de Deus nesse lugar, aplauda Jesus. Aplauda. Glória a Deus. Amém? Queria um momento, por mais... Eu falava com um breve momento ali atrás com o Lucas. Falava, Lucas, eu tive a oportunidade, irmãos, de ver essa missão nascer. Eu tive a graça de numa madrugada ver tudo isso acontecer. Sentado naquela sala da casa do Lucas, da tia Sandra, com ela e com o tio Carlos. Estávamos nós três. E ali o Senhor dava essa revelação do Espírito Santo. E eu sem medo nenhum dizia para a tia Sandra, vocês já são uma missão. Só falta assumir e começar a dar passos como. E ali, esse mover do Espírito Santo iniciou. Eu tive a oportunidade de pregar alguns eventos, eu não lembro os nomes dos eventos da Missão Faz Missão. Mas agora há pouco eu estava ali com o Lucas e numa breve conversa eu dizia para ele, como o Espírito Santo realmente é perfeito. A unção de hoje, a unção desse retiro que estamos vivendo, ela é muito diferente de uma unção, da unção de um evento aberto. Quando nós abrimos para um evento, como nós costumamos dizer, de primeiro anúncio, de rebanhão, arrebanhar, um evento querigmático, hoje é muito diferente. Eu estou reafirmando algumas coisas que nós já experimentamos na primeira pregação que o Espírito Santo fez por meio do nosso sacerdote, para que você não baixe a guarda, para que você não esqueça que você está no vocacional. E a proposta deste final de semana é olhar para dentro. Pouco importa quanto tempo você tem de igreja, pouco importa quanta experiência você já teve, quantas coisas você já tem. Sabe qual é o grande erro? Quando nós achamos que nós já sabemos demais. O grande erro é quando nós achamos que nós já experimentamos tudo e nós nos achamos maiores do que o Espírito Santo, como se o Espírito Santo não pudesse nos surpreender. Ei, meu irmão, não tem problema de você brincar, se alegrar, mas não esqueça que você está retirado para ouvir o que Deus tem para falar para a sua vida. E a maioria das vezes, Deus fala no silêncio. Nós oramos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando silenciamos, Deus fala conosco. Diz São Jerônimo, nós estamos num momento muito especial. Talvez nem todo mundo vai permanecer, nem todo mundo vai ser membro da missão, porque realmente o chamado não é para todos. O chamado ele é específico quando se trata de carisma. Todos são chamados à santidade, mas nem todos são chamados para determinado carisma, porque senão todo mundo era colo de Deus, todo mundo era comunidade metanoia, todo mundo era shalom. E não é assim, cada um tem um chamado específico. Eu só estou partilhando tudo isso que não tem nada a ver com a pregação, para você não baixar a guarda e esquecer que nós estamos numa unção diferente. É uma unção de olhar para dentro. E talvez hoje, amanhã, serão dias que vão determinar o resto da sua vida na servidão ao teu Deus. Amém? Coloca a mão sobre o seu peito, entendendo isso. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu vos suplico, por misericórdia,
derrama sobre mim uma unção extraordinária do Teu Espírito Santo, para que eu possa entender, para que eu possa ler a Tua palavra com o mesmo Espírito em que ela foi escrita. Dai-me, Senhor, o entendimento para cada momento que o Senhor me permite viver neste final de semana. Tudo isso vos peço pelas mãos imaculadas da bem-aventurada Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Eu os cumprimento novamente. Boa tarde. Que a paz esteja com cada um de vocês. Salve Maria. Meu nome é Davi Fernandes, eu sou membro fundador da comunidade Metanoia. A palavra metanoia é uma palavra que vem do grego, que significa mudança de pensamento, mudança da mente. Quando nós trazemos essa palavra à realidade da igreja, a palavra metanoia significa conversão. A comunidade Metanoia completa agora em 2025 14 anos de fundação. Eu sou missionário da Santa Igreja há 25 anos. Pela comunidade Metanoia temos a graça de andar no nosso país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Fazem 10 anos que o nosso Deus nos sopra para muitos outros lugares, para outros países, a pregar para os nossos irmãos brasileiros que estão por aí. Esse ano de 2024, que acabamos de encerrar, a comunidade Metanoia, eu falo com muito amor, nós fizemos 424 missões. 424 lugares diferentes em que pudemos estar pregando a palavra de Deus. A comunidade Metanoia, ela não vive só da vida missionária, ou carisma, por meio deste carisma que é avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. Esse é o carisma da comunidade Metanoia. Qual é o chamado de Deus? Ser santo. A comunidade Metanoia tem o carisma de avivar e reavivar no coração do homem o chamado à santidade. E por meio desse carisma, nós temos a vida missionária, nós temos uma clínica de recuperação de dependentes químicos, que nós acompanhamos semanalmente. Nós temos a evangelização nas penitenciárias, que estamos indo agora para o 5º ano, todos os sábados, seja feriado, seja final de ano, Natal, o que for, todos os sábados, a comunidade Metanoia, por meio deste carisma, estamos dentro das penitenciárias, clamando o batismo no Espírito Santo, por meio do coração de Nossa Senhora, aqueles irmãos. A cada 15 dias, a comunidade Metanoia vai para as cracolândias da cidade, aonde são pontos de usuários de drogas, porque um dia nós sentimos o apelo, o desejo de levar comida para os irmãos em situação de rua. E nós enchemos um carro com 120 marmitas e saímos pelas ruas da cidade. Eu moro no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. E saímos em 4 pessoas, eu estava dirigindo, o porta-malas cheio com umas caixas, marmita no colo dos irmãos que estavam no banco de trás, 120 marmitas. E nós saímos pela primeira vez pelas ruas da cidade para poder entregar para os irmãos que nós encontrássemos em situação de rua. E por incrível que pareça, nós não encontramos ninguém. Numa cidade que tem mais de 600 mil habitantes. E os irmãos de rua, em situação de rua que nós encontrávamos, eles têm uma regra entre eles. Se eles não estão com fome, ou se alguém já passou primeiro, eles não pegam outra marmita, eles deixam para outro irmão. Então nós não conseguimos entregar uma. E eu não consegui entender aquilo. Então o Bruno, que estava do meu lado, do lado do passageiro, o Bruno falou assim para mim, eles nos tratam como pai espiritual, né? E ele dizia assim: pai, sobe essa rua. Então eu subi, eu estava dirigindo, sobe essa rua, eu subi, vira essa rua, desce aqui, vai para lá, vem para cá. E nós fomos indo, de repente, nós chegamos num bairro bem afastado. Aqui no Brasil nós chamamos de quebrada, né? Vulgo quebrada. Eu falei: Bruno do céu, aonde você nos trouxe?
E o Bruno disse assim: para naquela casa. E quando eu parei em frente de uma casa toda abandonada, ele desceu do carro e gritou: marmita! E gritou pela segunda vez: marmita! Eu vi uma das coisas mais incríveis e tristes ao mesmo tempo. Eu via saindo alguns homens jovens daquela casa abandonada como zumbis, igual esses que a gente assiste nas séries de TV. Os que davam conta de levantar. E o Bruno, com as marmitas na mão, era uma casa, um ponto de usuário de drogas. Aqueles homens ficam ali dentro, usando crack principalmente, e todo tipo de droga que eles conseguem ter acesso. Aqueles homens ficam ali 3, 4, 5 dias até sem comer. E chega um ponto que eles não têm força para se levantar mais. E quando nós paramos com carros que conseguiam levantar e vir até ali fora, o Bruno segurando a marmita, e o Bruno, a primeira coisa que o Bruno perguntava na hora que o irmão chegava: irmão, dá uma para mim. O Bruno olhava para ele e falava assim: eu te entrego. E o Bruno, com todo o linguajar deles, e depois eu fui entender o porquê. O Bruno olhava para eles e falava assim: eu te dou uma marmita, mano, mas você tem que deixar eu orar por você. Aí o cara falava pro Bruno: demorou. O Bruno entregava a marmita. Aquele irmão, a maioria deles, era tanta fome que eles abrem aquelas quentinhas de isopor com a mão e comem com a mão. Vai comendo ali. E o Bruno enfiava a mão na cabeça deles e eu dentro do carro morrendo de medo. E o Bruno enfia a mão na cabeça daqueles homens, sujos, fedidos, e a oração do Bruno para cada um deles é de 10 segundos. Era: Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, batiza este teu filho no teu Espírito Santo. Eu te peço por meio do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. E reza uma Ave Maria. Alguns comendo, começam a chorar. Alguns comendo, começam a tremer. Uma oração simples e a mesma oração do Bruno para todo mundo. Sabe o que eu entendi? Como que o Bruno sabia daquilo? Porque um dia o Bruno esteve lá. O Bruno é alguém que esteve naquela casa. O Bruno é alguém que foi alcançado pela misericórdia um dia. O Bruno, depois de viver nas ruas, depois de viver uma vida de drogadição, o Bruno, além de estar nas ruas, estar envolvido com isso, o Bruno se envolveu com torcidas organizadas. E cometeu crimes pesadíssimos. E por misericórdia, o Bruno foi preso. E o Bruno ficou 6 meses numa cadeia, numa penitenciária, por associação ao tráfico de droga. E depois de 6 meses que ele conseguiu sair, a mãe do Bruno olha nos olhos do Bruno e faz o único pedido para ele: se realmente você me ama como você fala que você me ama, eu só te peço uma coisa: vai ter um retiro para jovens na igreja. Eu só te peço para você participar desse retiro. Então o Bruno foi para esse retiro a pedido da mãe dele. Aquela cabeça raspada, aquela cara de bandido. Eu nunca vou esquecer disso. Sabe por quê? Porque quem fez a última pregação daquele retiro fui eu. Foi a comunidade Metanoia. Eu fiz a última pregação naquele domingo. Quando eu cheguei, hoje é um padre, mas era um seminarista na época que estava organizando, que eu conhecia há longo tempo. Ele disse assim para mim: fazem 2 dias que nós estamos batendo em ferro frio. Sabe que ferro frio, um ferreiro não consegue modelar ferro frio. O ferro precisa estar quase em ponto de derretimento para poder ser moldado. E ele disse: fazem 2 dias que nós estamos batendo em ferro frio. Nada acontece no coração deles. E ali nós rezamos antes, eu fiz a pregação, e por misericórdia do Espírito Santo, e por força de um carisma, aqui está onde eu queria chegar. É o que vocês estão chamados hoje, a pertencer a um carisma. E depois nós vamos entender mais especificamente a força e a proteção de estar debaixo de um carisma. Ali, o carisma da comunidade Metanoia, avivar e reavivar no coração do homem o chamado à santidade,
alcançou, por misericórdia, o coração do Bruno. O Espírito Santo tomou aquele menino. Aquela cara de bandido, aquela cara sisuda, aquela cabeça raspada, de braço cruzado no meio de todo mundo. E sabe o que é interessante? Isso fazem 7 anos. Eu tenho essa foto. Eu pregando e o Bruno sentado no meio de todo mundo, desse jeito que eu estou dizendo. De braço cruzado, de cara sisuda, ouvindo a pregação. Acabou aquele retiro. Segunda-feira, nós estávamos na reunião de abastecimento, preparando o grupo de oração da quarta. Chega um irmão, um membro da comunidade, dizendo que alguém que participou do retiro que eu havia pregado no dia anterior, queria saber o horário, queria saber tudo do grupão Metanoia, na qual nós temos todas as quartas. E alguém deu as informações. Na quarta-feira, quem é que estava lá? Brunão. E eu olhei aquele menino, não tem como esquecer. Eu falei, que esse delinquente está fazendo aqui? Fechem as bolsas, segurem as carteiras. E na outra quarta-feira, sabe quem estava lá? Brunão. E na outra quarta, quem estava lá? Brunão. E assim, um ano, todas as quartas-feiras, o Bruno, com aquela cara sisuda, fechada, indo todas as quartas-feiras. Terminou o ano, nós abrimos um processo vocacional. Sabe quem foi um dos primeiros inscritos? Brunão. Eu falei, não é possível. Não é possível que esse bandido vai vir. E ele veio. Tudo que eu estou dizendo para você, eu sempre falei para ele. E o Bruno entrou no processo vocacional da comunidade de Metanoia. O Bruno se apaixonou por Jesus Cristo. O carisma que pertence ao Espírito Santo mostrou para o Bruno quem é ele. O Bruno entendeu que ele não é o que o mundo o transformou. O Bruno entendeu por meio do Espírito Santo que ele não é o que o mundo ditava para que ele fosse. O Bruno entendeu que ele não era o que os outros, ou o que ele tentou se tornar para que os outros o aceitassem. Porque muita coisa que o Bruno fez na vida dele foi para aceitação de um certo grupo de pessoas. E ele foi sendo desfigurado. Ele começou a usar máscaras e rótulos para poder ser aceito num grupo determinado de pessoas. Mas quando ele veio para debaixo de um carisma, ele entendeu que Deus não trata com rótulos. Deus não trata com títulos. Deus trata com aquilo que somos. Muitas vezes nós começamos a ser desfigurados. Nós começamos a perder a nossa essência de filho de Deus, de filha de Deus. E nós começamos, para ser aceitos, a se submeter a atitudes, a pensamentos. E nós começamos a nos moldar. A palavra de Deus que norteia a nossa comunidade está em Romanos capítulo 12, versículo 2. E diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Ou, em algumas traduções, pela renovação da vossa mente, para que possas discernir o que é bom, agradável e perfeito a Deus a vosso respeito. Não é mundo que tem que me formar. Não entre na forma do mundo. Não vos conformeis. Sabe o que é se conformar? É entrar na forma com. Agora, eu entendo a pergunta que Rafael fazia no começo. Se nós olharmos verdadeiramente, e se pudéssemos nos olhar para um espelho e perguntar para nós mesmos: quem é você? O que você diria de você? Você se conhece a ponto de dizer: aqui é Davi Fernandes, um homem feliz, temente a Deus, cheio de defeitos, tenho muito medo, tenho muitos receios, e começa a te descrever porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei em quem eu tento todo dia me melhorar. Eu sei das minhas misérias, e o que eu sei não é pelo que minha mãe falou que eu sou. O que eu sei que eu sou não é pelo que os outros disseram que eu sou, dos meus defeitos ou das minhas virtudes.
O que eu posso dizer com clareza, o que eu sou hoje, é pela experiência que eu tive em Deus comigo mesmo. Sem rótulos, sem títulos, sem máscaras. Hoje, o Bruno, ele tem dois sobrenomes. Ele ama falar o sobrenome dele. Hoje ele é o Brunão de Maria do Metanoia. Esse é o Bruno. Sabe quem é o Bruno? O Bruno é um cara que ele tem aquele jeitão de periferia. O Bruno ainda tem marcas de uma vida sofrida, mas o Bruno hoje tem um brilho nos olhos de se descobrir quem realmente ele é. O Bruno é um homem cheio do Espírito Santo. O Bruno se casou há 4 anos atrás com a Lari, a primeira pregadora da nossa comunidade. A Lari, ela está no começo com a gente. A Lari é cofundadora da comunidade Metanoia. Eles se casaram. E agora este ano está chegando o João, o filho do Brunão e da Lari. Sabe quem é o Bruno? O Bruno é o cara que, enquanto Davi está viajando, o Gil Mota está viajando, Brasil e além de fronteiras, o Bruno é o cara que está com a Bíblia dele debaixo do braço e todo sábado ele está na penitenciária pregando a metanoia. Sabe quem é o Bruno? O Bruno é o cara que está toda sexta-feira na clínica de dependentes químicos pregando a metanoia. Ele entendeu que eu sou aquilo que Deus quer, eu não sou o que os outros pensam de mim. Eu não sou o que falaram que eu sou. Eu não preciso mais entrar, eu não preciso mais me moldar para agradar ninguém, sendo que eu entendi de quem eu sou semelhança e imagem. Eu não sou semelhança e imagem de tribos, de grupos. Eu sou semelhança e imagem do próprio Senhor da minha vida. Aplauda Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Eu confesso que o meu coração está abrasado. A tia Sandra está por aqui? Está aqui? Fica aqui perto de mim depois, tia Sandra, que a senhora vai me ajudar. Novidades. Somos livres do Espírito Santo. Não é nada, é o Rafael que falou para chamar a senhora. Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho, tá bom? Amém. Silêncio. Evangelho de São João, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Versículo 43. Prestem atenção. Como diz São Jerônimo, quando eu oro eu falo com Deus, mas quando eu leio a Bíblia é Deus que fala comigo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Olha aqui para mim. Presta atenção nisso. Essa passagem ela é fantástica porque ela tem algumas linhas teológicas para nos ensinar.
E eu escolho uma que vem muito de encontro com o tema que me foi proposto. Natanael era realmente um israelita fantástico, cumpridor dos preceitos, reto na doutrina, um homem de valor. E não só um homem de valor, mas muito estudioso, um homem da palavra, do conhecimento, a ponto que quando os amigos chegam perto dele para dizer: olha, nós encontramos aquele em que as escrituras sempre falaram dele. Ou seja, eles eram conhecedores da escritura. E mais do que isso, talvez até estudavam juntos. O poder de boas e verdadeiras amizades em Deus, a ponto que um a olhar para o outro e falar: lembra aquilo que nós sempre buscamos e estudamos e sempre ouvimos? Então, nós encontramos, ele está no meio de nós, aleluia. Só que tem um porém. Quando aquele amigo diz para ele: é Jesus de Nazaré, filho de José, eles esperavam que este Messias, este que já era anunciado pelos profetas, talvez nascesse na realeza, num grande palácio. Mas Nazaré não. Nazaré é um lugar, naquela época, insignificante. A cidade de Nazaré é uma cidade muito pobre, uma cidade sem expressão nenhuma. Como que esse, que nós sempre esperamos, pode vir de Nazaré? Então ele meio que desdenha disso. Pode porventura vir algo bom de Nazaré? É como se hoje a gente está aqui pregando e tem testemunhos, e Sandra disse coisas aqui, o nosso padre nos orientou, e outros irmãos falam de maravilhas, de curas, de alguma coisa, e você que talvez está vindo pela primeira vez, talvez duvide no seu coração pensando: mas pode vir algo bom desse povo aqui? Será que é tudo isso mesmo? Pode vir algo bom de uma missão com uma mulher doida daquela, que é a tia Sandra que eu estou falando. Eu não conheço ninguém mais doido que a tia Sandra. Não, eu não estou falando só doido, eu estou falando... A tia Sandra, ela é a prova do que a palavra nos ensina. A tia Sandra, ela não anda pelo que ela vê, ela anda pelo que ela crê. Não andamos por vista, andamos por fé. Mas não tem dinheiro, mas nós vamos. Mas não tem como, mas vai dar certo. Mas a passagem dá 3 vezes o valor, mas ele vai estar no meio de nós. Eu nunca vi isso. E aí talvez alguns no meio de nós ainda olhamos para esse bando de loucos e também, como Natanael, podemos perguntar: pode vir algo bom disso? Mas acontece algo incrível. No meio da incredulidade de Natanael, por mais que ele era reto, amém? Por mais que ele era um israelita, fora do normal, na sua retidão, no seu empenho, mas tem essa gota de incredulidade quando ele fica sabendo de onde é Jesus. E a palavra de Deus continua assim, dizendo para mim e para você: respondeu-lhe, capítulo 1, 46 agora. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Olha aqui para mim. Quem aqui trouxe alguém hoje para esse vocacional? Quem aqui convidou alguém? Ergue o braço. Sem medo, pode erguer, não vou te chamar, não vou pôr o microfone para você falar. Deixa eu ver você. Ergue o braço. Sabe quem são esses? Os Filipes no meio de nós. Vinde e veja. Mas lá acontece tudo isso mesmo? Lá muda a vida de pessoas mesmo? Lá tem esperança mesmo? Vem e vê. No meio de nós tem muitos Filipes também. Aplauda os Filipes no meio de nós. Aplauda, aplauda.
E Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: isso é bonito demais. Jesus está aqui, ó. Olha para mim. E está vindo Filipe e Natanael. Amém? Amém. E Jesus está aqui, ó. Só olhando Natanael. E a hora que Natanael chega junto com Filipe, e talvez agora Filipe com todo entusiasmo vai apresentar Natanael ao mestre. O mestre já dispara: eis um verdadeiro israelita, eis um grande homem de Deus. Olha o que Jesus diz: Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, na qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: Deus é Deus mesmo, né? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre. Ei, aquele que agora minutos antes estava dizendo: pode vir algo bom de Nazaré. Agora, depois disso, aquele Deus que olha para ele e fala: ei, você é um homem reto e você não há falsidade, porque as tuas orações debaixo daquela figueira veio ao meu coração. Eu sei que a tua oração é verdadeira. De onde o senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira. E aquele homem que minutos antes perguntava: pode vir algo bom de Nazaré? Agora esse homem se prostra, desmontado. E olha o que ele diz para Jesus. Olha já como ele chama Jesus. Olha como ele já agora se reporta a Jesus. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Olha para mim, para nós começarmos a encerrar e rezarmos. Deus conhece quem você é. Deus conhece quem você é. Quando a gente olha para essa história de Natanael, a figueira tem um grande significado. Realmente ele era um israelita impecável. Por quê? Porque a figueira tem um grande significado para os israelitas. A figueira representa a nação de Israel para os israelitas. Se você procurar na Sagrada Escritura, você vai ver várias menções sobre videira e figueira. Você vai ver muitas menções em que os israelitas vão se abrigar debaixo da figueira. A figueira tem este símbolo da nação de Israel. E aquele homem, na sua oração, ele buscava Deus naquele lugar santo, naquele lugar sagrado para ele. Intimamente, ali ele se escancarava, ali ele mostrava para Deus quem ele era. Ele não usava rótulos, não usava títulos, não usava nada. Ali era um filho falando ao pai. A miséria, a dor, as dificuldades, ali Deus sabia quem ele era quando ele estava debaixo da figueira. Isso é tão bonito, porque ninguém conhecia Natanael mais do que aquela figueira. Ninguém conhece você mais do que o travesseiro que está em cima da tua cama.
Ninguém conhece você, nem a sua melhor amiga, nem o seu melhor amigo conhece você melhor do que o seu travesseiro, aonde acolhe as suas lágrimas muitas vezes. Ninguém conhece mais o Davi Fernandes do que o lençol da minha cama. É ali, muitas vezes, que eu ponho o joelho no chão e me debruço na cama. É ali, dá licença, filha, é no lençol da minha cama que, quando eu tô com medo, é joelho no chão, eu debruço na minha cama, sozinho, quieto. A minha cama é o meu monte de oração. 7 da noite, 7:30 da noite, quando Andréia, minha esposa, vê Davi indo pro quarto, ela não entra mais no quarto, até que eu saio. Sabe por quê? Porque ela sabe que aquele é o momento que eu vou para minha figueira. Ali eu choro, ali eu agradeço, ali eu me rasgo, ali às vezes eu enxugo depois as lágrimas naquele próprio lençol e retomo a minha postura de marido, de esposo, de marido que eu jurei naquele altar, de honrá-la todo dia. E tá tudo de perna pro ar, a vida financeira, medo, mas eu sei, debaixo da figueira eu já chorei, eu já entreguei, ali eu me rasguei. Não tem rótulos, não tem títulos com meu Deus. Ninguém conhecia mais Natanael do que aquela figueira. E quando Natanael olha para Jesus e com aquele coração cheio de dúvidas, e Jesus olha para ele e fala: eis aí um israelita sincero, nele não há falsidade, porque quando me procura, não me procura com rótulos, quando me procura, não me procura com títulos que você ocupa, se rasga na minha presença. E aí ele pergunta: mas o senhor me conhece de onde? E aí Jesus dá a cartada final: antes que Felipe te trouxesse a mim, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Ou seja, eu conheço o que ninguém conhece dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus só trata com aquilo que somos. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei quem é você dentro da tua família. Eu não sei quem é você no seu colégio, na sua faculdade. Eu não sei quem é você na sua roda de amigos. Talvez nós nos revestimos de tantas máscaras e rótulos para conseguir a aprovação de pessoas. Nós temos carregado tantos fardos nos nossos ombros para poder agradar pessoas e sermos aceitos muitas vezes. Mas Deus te conhece debaixo da figueira. E é com essa que Ele quer tratar. É essa que Deus hoje chama para debaixo de um carisma. E mais tarde nós vamos falar um pouco sobre o carisma, sobre a vida em comunidade, os desafios, as obrigações, as cobranças, mas o alvo, o propósito de eu querer tudo isso para a minha vida. É essa que Deus quer. Mas Deus não te quer com rótulos. Deus não te quer com títulos. Tem uma coisa muito bonita, eu ouvi um sacerdote, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 1, lá para o versículo 26, se eu não me engano, nós vamos ver que Deus começa a dizer, depois de fazer todas as coisas, amém? Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Depois de Deus fazer todas as coisas, Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu ouvi um padre como o nosso, uma das homilias, ou melhor, uma das pregações mais lindas, usando de uma hermenêutica, de uma forma figurada, mas fiel, tão lindo sobre essa criação do homem. Aquilo cativou meu coração, para entendermos quem somos e o que vai acontecendo com essa nossa imagem com o passar do tempo. E dizia esse padre que depois de Deus fazer todas as coisas, Deus fez todos os bichos, Deus fez de forma perfeita os mares, os céus, os firmamentos, fez a baleia, o tigre, a onça, fez tudo lindo, maravilhoso, o tucano, a arara, fez tudo. E agora chegou o momento que ele que por si só já é uma comunidade, ele já é trino,
ele já é trino, ele sozinho já é três. E agora pode ver que na palavra dele, ele fala no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a palavra vem dizer que agora tudo foi feito pelo faça-se, pela palavra. Deus dizia: faça-se os firmamentos, faça-se os oceanos. E tudo foi feito pela palavra de Deus. Amém? Amém. Mas quando o homem foi ser criado, a palavra de Deus diz que Deus cria o homem com a sua própria mão, com o barro. E ele modela com a sua própria mão. Já parou para pensar isso, sim ou não? Já parou para refletir a beleza disso? E aí como estava esse sacerdote? Que agora Deus levanta do trono da graça. Deus deve ter levantado do trono da glória, aleluia. Eu penso que os querubins, os serafins, nunca viram Deus, porque tudo foi criado pelo faça-se. Mas agora ele mesmo levanta. Eu penso que os querubins e os serafins devem ter cutucado no outro e falado: meu Deus não, nosso Deus, né? Aonde ele está indo? Nunca vimos ele levantar. Esse Senhor Criador dirige-se talvez à margem daquele rio Eufrates, porque esse rio ele é citado lá no Éden. Esse Deus deve ter estendido as mãos e enrolado, tia Sandra, aquele manto Dolce Gabbana céu, né? Prada céu, enrolado as mangas, enfia a mão naquele barro, naquela água, e pega um punhado de barro, e ele começa a moldar o homem com as suas próprias mãos. Alessandro, eu fico imaginando Deus me fazendo. Ah, foi bonito. E a hora que o Davizinho estava pronto, ele olhou e falou assim: tá faltando um negócio. Ele pegou mais um punhadinho de barro e fez minhas tetinhas. Vai ser um gordinho com tetinha. Porque ele me fez. E quando o Senhor estava ali, ele que criou tudo, como que esse ser especial ia se parecer? Vai se parecer como um elefante? Como uma girafa? Como um grande tigre? Não, isso nós já criamos. Como que esse ser especial vai se parecer? Como? Este Deus então, ele olha para aquela água na qual ele tirou o barro, amém? A água para. E quando a água para, o que ela faz? O que ela faz? Reflete. Ela reflete. E quando Deus vê o seu próprio reflexo, talvez naquela água, ele dá essa exclamação: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aplauda a imagem e semelhança de Deus que está do seu lado. Aplauda quem está do seu lado. É imagem e semelhança. Tem uma coisa bonita, olha para mim que eu vou encerrar agora. Tá cansativo? Não. Eu vou encerrar agora que eu tô com fome, aleluia. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E aí o Senhor olha para o homem e dá uma missão para o homem. Deus tem um chamado para o homem. E o Deus diz que o homem há de reinar. Cutuca quem está do seu lado e fala: presta atenção. O homem há de reinar sobre todos os bichos, sobre todos os seres da face da terra. Amém? Amém. O homem tem que fazer o que sobre os seres? Reinar. O que o homem tem que fazer sobre os seres? Reinar. Reinar, dominar. É ordem, é chamado, é missão de Deus ao homem. Calma, presta atenção que eu preciso encerrar e eu preciso da tua atenção. Olha o que Deus fala ao homem: que você vai reinar sobre toda criatura na face da terra, sobre os bichos. E aí no final diz assim: sobre os répteis, sobre aqueles que se rastejam sobre a face da terra. O que o homem tem que fazer? Reinar. O que o homem tem que fazer? Reinar. Reinar. Só que em algum momento missão faz missão. O homem
não cumpre o chamado de Deus para ele. Sabe quem engana ele? Aquela na qual ele deveria reinar sobre ela. Uma serpente. A palavra de Deus está aí. Ele deve reinar, dominar, quando nós viramos as costas para a missão que fomos confiados. Quando nós negligenciamos com a missão que fomos confiados. A tendência é sucumbirmos na fé. Sabe o que é sucumbir? Talvez você está aqui há muitos anos ou nunca aprendeu essa palavra. É falhar, é morrer, é sucumbir na fé. Ele não reinou quando aquela serpente astuta quis enganá-los. Era hora dele exercer o chamado dele. Era hora dele exercer a autoridade que Deus deu a ele. Sabe por quê? Porque sobre o homem havia a palavra de Deus. Sobre o homem não era a palavra de outro homem. Sobre o coração daquele homem, imagem e semelhança de Deus, havia a palavra de Deus. A palavra de Deus estava nele. Mas ele negligencia com o chamado. Ei, Sandra. Ei, Rafael. Corremos o mesmo risco se negligenciarmos com o chamado. A palavra de Deus está em nós. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Em 1 João capítulo 2, versículo 14 diz assim: Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Sabe qual é a única forma de um jovem vencer o maligno? Assumindo e vivendo o seu chamado. Qual que é o jovem que viveu o chamado dele? É nutrir a palavra de Deus que está nele. Mas o que esse mundo está fazendo a cada dia? O mundo não suporta olhar para você, para a sua juventude, e ver a imagem e semelhança de Deus resplandecendo em você. E todas as artimanhas do inimigo é para desfigurar a cada pecado que você cai. O pecado vai desfigurando a imagem de Deus em você, porque o inimigo não suporta olhar para mim e você e ver a imagem e semelhança de Deus resplandecendo na nossa face. Por isso que cada dia que passa, jovens cada vez mais confusos, cada vez mais vivendo para agradar os outros, cada vez mais para buscar a confirmação dos outros, cada vez mais você se anula para agradar os outros, para ser aceito, porque você está perdendo a essência que você é. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu tenho um chamado, a palavra dele está em mim, e agora tenho um carisma para eu servir essa igreja, e servir o Deus da minha vida, e resgatar as mesmas almas que um dia ele há de confiar. Aleluia. Amém. Eu entendi o meu chamado, e só quem quer aplauda. Eu convido você a fechar os teus olhos por um instante. Inclina a sua cabeça. Eu peço para a tia Sandra vir aqui comigo. Se possível,